que o Flamengo se deu bem nesse sorteio. Tem altitude? Tem. É um problema? Claro que é. Mas não é um grupo dos mais difíceis, né? Existem grupos mais complicados do que esse, sem dúvida alguma. Acho que o grupo do Flamengo é bom. Sim, tem 2 jogos na altitude, na verdade, um na altitude braba, que é La Paz, e um numa altitudezinha bem tranquila, que é Bogotá. Já fiz vários jogos em Bogotá. Palmeiras dos brasileiros, o maior favorito para levar a Liberta. Discordo. Jula, acho que o Flamengo tem mais possibilidades. Mesmo assim, o Flamengo é hoje o melhor elenco das Américas e vai passar de braçada, como você falou, mas não por desmérito a los rivais, sino porque o Flamengo está muito forte e o grande favorito, né? Grupo Flamengo, Bolívar, é o quê? Milionários e Palestino. Bolívar em primeiro, Flamengo em segundo. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Enfim, foram definidos a fase de grupo aí da Libertadores. Flamengo caiu num grupo considerável, fácil, acessível, um grupo acessível. Porém, tem a altitude no meio aí, né? A altitude acho que é um dos principais dificultadores do Flamengo aí para esses 3 adversários, né? Milionários da Colômbia, Palestino do Chile e Bolívar do Equador, né? Então o Flamengo vai pegar 2 times de altitude. Milionários, que é a primeira rodada, no dia 13 e no dia 4, o Flamengo vai enfrentar, primeira semana de abril, 2.600. E o Bolívar, se não me engano, acho que está na faixa de 3.000 para cima. Então são adversários teoricamente não difíceis. Nos seus campeonatos nacionais não vive uma boa fase. Eu acho que o Flamengo tem tudo sim para poder passar tranquilamente no seu grupo, mas vamos ver o que a mídia esportiva falou sobre esse definição do grupo do Flamengo e a tua opinião. É um grupo acessível? Um grupo que, teoricamente, pode ter alguma dificuldade do Flamengo? Deixa aí nos comentários sua opinião, seu like também ajuda demais. E vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Tamo junto. Da América é um grupo bem acessível. Acho que o Flamengo se deu bem nesse sorteio. Tem altitude? Tem. É um problema? Claro que é. Mas não é um grupo dos mais difíceis, né? Existem grupos mais complicados do que esse, sem dúvida alguma. A pergunta, ele questiona aqui se a estreia na Libertadores pode atrapalhar a preparação para a final do Carioca. Como eu disse mais cedo lá na S1 Live, o André Rocha, acho que o Flamengo tem uma obrigação de tentar pelo menos fazer um placar elástico, minimamente elástico no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Claro que ninguém vai falar isso, mas o Flamengo tem que tentar vencer por 2 gols, por exemplo, para ter tranquilidade no segundo jogo e poder se concentrar nesse jogo contra o Bolívar, ou até pensar num time misto aí e tal, altitude, ver quem se adapta melhor a essa questão da altitude. Assim, a grande questão agora passa a ser realmente a altitude. O Fábio Massaredian, preparador físico do Flamengo, é um cara que já fez bons trabalhos aí do período de seleção brasileira, com o próprio Tite, né, quando o Brasil for jogar em cidades com essa característica. E a grande questão é que vai ter aí justamente entre as finais do Carioca e a saída à Bolívia, né? Talvez o Tite tenha que fazer algo parecido com aquilo que fez o Abel Ferreira com o Palmeiras ano passado. Perdeu o primeiro jogo para o Água Santa, colocou um time reserva. Então, se ele não vencer o Nova Iguaçu, talvez ele tenha que fazer uma distribuição, né, dos jogadores do elenco para não desgastar demais para o jogo de volta. Agora, se conseguir uma boa vitória que eu falo é um 2-0, um 3-1 no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, aí ele fica mais à vontade para viajar até lá, e acho que aí tem que entrar muito também em consideração as características dos jogadores, os testes, né, quem tem aí uma melhor aptidão para jogar na altitude. Eu vou colocar de novo aqui na tela os jogos do Flamengo, porque o pessoal está chegando agora na live, muita gente não viu o começo, e aí estão os jogos do Flamengo, Milionários e Flamengo dia 3 ou 4 de abril, Flamengo e Palestino dia 10 ou 11 de abril, Bolívar e Flamengo 24 ou 25 de abril, Palestino e Flamengo 8 ou 9 de maio, Flamengo e Bolívar 15 ou 16 de maio e Flamengo e Milionários 29 ou 30 de maio. Né? Eles invertem, começa contra o Milionários, depois Palestino, depois Bolívar, aí vem Palestino, Bolívar e por último o Milionários de Bogotá. Então o Flamengo joga a 2.625 metros contra o Milionários e a 3.640 metros contra a equipe do Bolívar. Né? La Paz, complicado, o Strongest também, que está no grupo do Grêmio, né? São sempre jogos bem chatos. Aí o Milionários, né? O momento do time colombiano não é bom, 15º do campeonato colombiano Apertura,
11 gols a favor e 12 contra em 12 jogos, faz poucos gols, não vence há 6 partidas, 5 derrotas seguidas sofreu, depois empatou o jogo mais recente. É treinado pelo Alberto Gamero, que está lá há anos. Tem uma cabeleira, estilo Valderrama, assim e tal. Ele era o técnico há 2 anos, quando o Milionários enfrentou o Fluminense na fase preliminar da Libertadores e foi batido pelo time então treinado pelo Abel Braga, que cairia antes da fase de grupos diante do Olímpia. O Bolívar é o líder do seu grupo no torneio Apertura lá na Bolívia, 14 gols marcados e 9 sofridos em 14 partidas no campeonato, 4 vitórias, um empate e uma derrota nos 6 últimos compromissos. Flávio Robato, argentino, treina o time boliviano. E, para fechar, o palestino, que está em quinto no campeonato chileno, poucos jogos ainda, começando a competição, 6 gols pró, 2 contra em 4 jogos, 2 derrotas, 7 empates e um empate nos 10 últimos jogos. Pablo André Sanches, argentino, treina a equipe que está à frente do Colo-Colo, está à frente da Universidade Católica, está à frente do Rachipato, que está na Libertadores, enfim. Olha o nome do colocado, o Nublense, o glorioso Nublense, que o Flamengo jogou no ano passado e conseguiu empatar, jogando lá no interior do Chile, né? É isso. Tirando essa do Chile, né? É isso. Tirando essas questões aí, vocês acham que é possível o Flamengo fazer... O Riano acha que dá para fazer uma pontuação máxima. Eu acho que a grande dificuldade é a altitude, não é nem técnica a questão. Acho que tecnicamente sim. Mas o Flamengo talvez tenha um diferencial esse ano, que é o comando do Tite, né? O time mais organizado, o time não toma gol, o time é claramente mais competitivo, mais equilibrado. Vocês acham que pode ser o Flamengo mais consistente nessa fase de grupos, embora, é curioso isso, né? O Flamengo, quando foi treinado pelo Jorge Jesus na Libertadores, era todo mata-mata. Na fase de grupos foi o Abel Braga. O Flamengo perdeu no Rio de Janeiro para o Peñarol, chegou na última rodada jogando pelo empate contra o time uruguaio lá em Montevidéu. Se perde aquele jogo, seria eliminado, né? Empatou 0-0. Muitos gols perdidos naquele jogo, inclusive. Nossa Senhora, era para ter resolvido aquele jogo rápido e ficou até o final. O Flamengo foi bem ali. Vocês acham que é possível o Flamengo repetir uma campanha consistente e agora sem as crises que habitavam ali o dia a dia do futebol? Fala. A única coisa mais complicada do sorteio é que todos os jogos são longe. A ordem dos jogos, a tabela direitinho, só vai sair amanhã. Mas, qualquer que seja o adversário, o Flamengo vai ter que fazer uma viagem longa. E esse primeiro jogo já está definido que é fora. Então, o Flamengo terá que ir ou para Santiago do Chile, ou para Bogotá, na Colômbia, ou para La Paz, na Bolívia. No meio dos jogos entre Nova Iguaçu. Por que eu não acho tão problemático? Porque eu já disse, já gravei, todos vocês me acompanham aqui, sabem, que eu considero o Flamengo já o virtual campeão carioca. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, belíssimo trabalho feito no Nova Iguaçu, belíssimo trabalho do treinador, que tem como modelos o Flamengo de 81 e a seleção de 82, mas eu acho que o Flamengo ganha os 2 jogos com facilidade. E acho que se o Flamengo tiver isso na cabeça e forçar no primeiro jogo, ele pode praticamente liquidar a parada no primeiro jogo. Mete uns 4-0 no primeiro jogo, o Nova Iguaçu não vai virar os 4-0, nem que a vaca tussa. Aí você pode até levar o seu time titular para jogar onde for. Bolívia, La Paz, Bogotá, na Colômbia, ou Santiago, no Chile. Você pode até fazer um mescladão. Porque o Flamengo tem banco suficiente para fazer esse mescladão. O Flamengo pode perfeitamente, no jogo que for, o jogo, quando a gente vai saber só amanhã qual dos 3 adversários o Flamengo vai enfrentar, no meio das 2 jogos do Nova Iguaçu, o Flamengo pode fazer um jogo que jogue com Gabriel e Bruno Henrique, que jogue com Wesley na lateral direita, que jogue com Ala no meio-campo. Porque os adversários do Flamengo não são fortes. Não são fortes. Dá para ganhar de todos eles. E acho que dá até para ganhar esse primeiro jogo com um time misto. Outra coisa, vamos lembrar uma situação semelhante. O Palmeiras, na Libertadores do ano passado, também pegou o Bolívar na primeira rodada. A primeira rodada também entre os 2 jogos da final do Paulista. Sabe o que ele fez? Mandou o time reserva.
Mandou o time reserva. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo na Bolívia. O que aconteceu? A partir daí, ganhou todos os jogos. Foi a melhor campanha da Libertadores, da primeira fase, da fase de grupos, e se classificou com folgas. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, o Flamengo tem tudo para ir muito bem nessa primeira fase. E acho que se conseguir, e acho que tem muita chance de conseguir, um belíssimo resultado no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, vai ter como poupar alguns titulares, mas não mandar um sub-23. Entendeu? Então, vamos ver. Se for Bolívia, é um pouco mais complicado, se for lá no alto do morro. Mas se for Chile, não é nem tanto problema. Bogotá também. Bogotá é 2.600, 2.700 metros. É uma altitude tranquila. Enfim, vamos ver. Então é isso. Estreia contra o Milionários, na Colômbia, em Bogotá, 2.600 metros de altitude. Não é um bicho-papão. Mas, principalmente, eu acho que o fundamental é o seguinte, cara. Se o Flamengo fizer o dever de casa, se o Flamengo pegar o Nova Iguaçu no primeiro jogo e ganhar por 3 gols de diferença, vai. O Nova Iguaçu não vai virar 3 gols. 2 gols de diferença, o Nova Iguaçu já não vai virar. Agora, de qualquer maneira, eu acho que o Flamengo pode levar para Bogotá um time mesclado, colocando os titulares mais fortes. Colocando o Gabriel, colocando o Bruno Henrique, colocando o Alan, colocando o Igor Jesus, colocando Davi Luiz e Léo Ortiz, colocando o Vina. Gente, é um timaço. É um timaço. Ah, mas não jogou junto. Cara, estão treinando direto lá. Então, o único jogo, sinceramente, o único jogo que eu acho que o Flamengo pode perder ponto mesmo é o jogo em La Paz. E mesmo assim, da maneira como o Tite joga, eu acho que o Flamengo não toma gol. Periga voltar com 0-0 de lá ou com uma vitória de 1-0 numa estocada. Está muito bem resolvido. Está muito bem resolvido. Acho que o grupo do Flamengo é bom. Sim, tem 2 jogos na altitude, na verdade, um na altitude braba, que é La Paz, e um numa altitudezinha bem tranquila, que é Bogotá. Já fiz vários jogos em Bogotá, já disse a vocês, meu filho morou lá durante um tempo, meu filho hoje em dia está em Cali, e eu, lá em Bogotá, eu corria na esteira, eu fazia tudo, nunca senti problema nenhum. Imagina, eu na época, 50 anos fazia isso, não tinha problema. Imagina um jogador bem preparado com 20 e poucos. Não é brincadeira, isso é um exagero. Chamar jogo na altitude em Bogotá, para mim, é exagero. Bogotá, 2.600 metros, dá para tirar de letra. La Paz, sim, La Paz é complicado. Mas é o que eu falei aqui, mesmo que perca em La Paz, e eu acho que não perde, porque essa defesa do Tite não toma gol, no máximo empata, o Flamengo tem todas as condições para ganhar e ganhar com facilidade esse grupo, sair em primeiro lugar e fazer muito ponto. Entendeu? Então, acho que o Landim está jogando para a galera. O que ele passa que eu quero? Renato, Fábio Maceridian, preparador físico do Flamengo, é especialista em jogos na altitude. Vídeo jogos da seleção do Tite lá, segundo o Eric Faria. É verdade, o Eric tem razão. Gente, o Fábio Maceridian é muito bom. É muito bom preparador físico. Já, é craque. Há quanto tempo vocês não veem o Arrascaeta correr 90 minutos? Eu já nem lembro mais. O Fábio Maceridian é muito bom. Palestino, 5º lugar no campeonato chileno. Pô, se a gente for ter medo do cara que é 5º lugar no chileno, tá feia a coisa, né? O Flamengo tem elenco para isso, né? E isso aí vai ajudar o Flamengo nessa missão. Até porque agora, amigão, acabou a pré-temporada. A molezinha partiu. Só ano que vem. Porque vai começar a fase de grupos da Libertadores. Copa do Brasil, 3ª fase, que os times que vêm da Liberta e de outras competições entram. E o Brasileirão. Então agora o elenco vai pesar. E o Flamengo, ele terá um banco que vai contar com Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, quando voltar, porque o Gerson, até por estar voltando de uma cirurgia, ele vai voltar no banco. Gerson vai ter trabalho para entrar no time. Léo Ortiz,
Matias Vinha ou Ayrton Lucas, Alan e os garotos ali, né? Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Wesley, Igor Jesus, essa garotada que está vindo aí, campeã da Libertadores Sub-20, Lohan e outros mais. Chola, vocês conhecem o Chola, não? O Chola, ele grava, hein? Fez o gol ontem lá, nigeriano. Então, o Flamengo ele tem elenco para encarar isso aí. Mas vai ser pesado. E quem não tiver elenco não vai aguentar. Vai abrir o bico. Palmeiras dos brasileiros, o maior favorito para levar a Liberta. Discordo. Jula. Acho que o Flamengo tem mais possibilidade. Exatamente pelo elenco. O Flamengo, com o Tite, está jogando num nível muito alto e eu acho que dos brasileiros, o Flamengo, neste momento, antes de iniciar a Libertadores, tem muita coisa pela frente, é o time que tem mais possibilidades. Mas o Palmeiras é um grande candidato. Desempenho do Tite na altitude. 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados, 10 gols sofridos, 33,3% de aproveitamento. Mas olha, se você pegar o aproveitamento de todo mundo na altitude, não é bom não, hein? E você vê que é tão diferente jogar na altitude que o time do Tite levar 10 gols em 10 jogos é porque algo de anormal está acontecendo. Influencia muito no jogo. Então, o Flamengo, ele é muito melhor do que os seus adversários no grupo, mas essa situação da altitude, principalmente de La Paz, pode fazer com que o Flamengo não tenha a pontuação máxima do grupo. O Flamengo tem que trabalhar para conseguir pontuar em La Paz. E em Bogotá, eu acho até que dá para vencer. É uma altitude que permite o Flamengo ainda conseguir jogar o seu futebol dentro de uma normalidade. Já influencia, mas nem tanto. La Paz é dureza. Aí... Fala, João, que ganha a Libertadores. Quem ganha a Libertadores? Eu acho que um brasileiro vai ganhar a Libertadores. Quem vai ganhar? Eu acho que dos brasileiros, Flamengo, Palmeiras... falando dela, ela está dando sinal de vida aqui. Flamengo, Palmeiras, ainda são as apostas mais fortes, né, para ganhar a Libertadores. E eu acho que o Flamengo está em melhores condições nesse momento. Flávio, já pensou 2 brasileiros fazendo a final em Buenos Aires? Os hermanos vão ficar loucos. Já pensei. É possível. Mas eu acredito que há uma mobilização e eles estão trabalhando para isso. Os argentinos em campo, né, procurando melhorar as suas equipes, as suas condições, para que pelo menos um argentino esteja na final da Libertadores da América. A gente não pode desprezar os equatorianos, o que eles vêm fazendo, né? E eu acho que é por aí. O River Plate é a grande esperança do futebol argentino de ter um representante na final. E eles vão dar a vida para estar na final da Libertadores da América. Por isso é que eu não banco aqui. Um brasileiro vai ganhar. Tem grande chance, mas eu não sei não. O consultor para adversários de brasileiros na Copa Libertadores. Flamengo, no grupo E da competição, vai enfrentar o Bolívar, aí tem a altitude de La Paz, o Milionários da Colômbia, time tradicional da Colômbia, e o Palestino do Chile. Vai nadar de braçada, né? Olha, vou te falar, é provável que La Paz perda. Perca? É muito provável. Olha o homem, ele gosta. Não, é muito provável. Sabe o que ele falou uma vez? Sabe o que ele falou uma vez? Ele estava jogando ainda e o São Paulo ia pegar o The Strongest, né? Você falou que era mais difícil ganhar do The Strongest na Bolívia do Real Madrid no Bernabéu. E não, jogar La Paz é difícil mesmo. É difícil. Tanto que eu já vi o Praça lá se queixando. O sea, que é provável que esse jogo o Flamengo mínimo não vença.
muito provável. Milionários é grande da Colômbia, jogando na Colômbia vai ser força, e Palestino acho que é o time chileno que melhor está jogando futebol. Mesmo assim, o Flamengo é hoje o melhor elenco das Américas e vai passar de braçada, como você falou, mas não por desmérito a los rivais, sino porque o Flamengo está muito forte e o grande favorito, né? Grande favorito. Mas eu acho, dos brazucas, vou te falar se não é o grupo mais difícil. Jura? Eu acho que sim. O mais difícil? Mais difícil? que era um dos eu acho do Atlético Mineiro, cara. Estão subestimando o Bolívar, La Paz é difícil. Atlético Mineiro... Botafogo. Milionário Bogotá. Não. Milionário Bogotá, 2.500 metros de altitude, time grande. O Botafogo tinha tudo pra cair no grupo mais difícil, porque ele tava no pote 4. Considerando que ele tava no pote 4, ele não pegou um grupo difícil. Agora, LDU, Júnior Barranquilla, Universitário Peru. ele estando no grupo, no pote 4, podia ter sido muito pior. Agora tu pega o Atlético Mineiro, ele pega Penharol, é um ambiente difícil. Ele pega Rosário, um ambiente difícil, e depois ele vai pra Venezuela jogar. Sim, mas não pega altitude. Mas Venezuela, tu não pode, não vai voo, como já tem voo fretado, só que voo fretado não pode ser de empresa... Sim. É uma odisseia. Não pode abastecer. Uma odisseia. Sim, você vai tremendo até que chega no estádio. E o que vocês acharam do grupo do atual campeão da Copa Libertadores? E depois eu quero que vocês falem. Tinha isso. VS, grupo E, Flamengo, Bolívar, é o quê? Milionários e Palestino. Bolívar em primeiro, Flamengo em... Não, mentira. Flamengo em primeiro e Bolívar em segundo. Corda, aí o cara pega a porra desse corte aí e pronto. Flamengo em primeiro e Bolívar em segundo. Você, Flamengo? Eu acho que é Flamengo em primeiro e Altitude em segundo. Você também? Tá. E aqui a gente vê como a gente é inclusão social. No nossos milionários nem classifica. Aqui é, pô. Vai. Grupo F, Formiga, Palmeiras, Independente Del Valle, São Lourenço ou Liverpool? Rapaz, eu quero muito crer no Independente Del Valle, mas a briga acho que vai ficar clara ali entre São Lourenço e Independente Del Valle, mas eu acho que vai de Palmeiras e Del Valle. Palmeiras e Del Valle. O Milionários também tem altitude, a produção informa. Mas é Bogotá, né? 2.600. É suave, só abafa metade só. 2.600 é bastante. Quem tu falou, Formiga? Palmeiras e Del Valle? Isso. Tá, você, Douglas? Palmeiras e São Lourenço. Palmeiras e São Lourenço. Você, Vess? Palmeiras e... Cara, acho que Palmeiras e Del Valle. Então fica ali Palmeiras e Del Valle. Sornoso ainda tá lá, né? Sornoso. Capitão da equipe, inclusive. Ô, Douglas, Penharol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas. Atlético Mineiro e Rosário. Atlético Mineiro e Rosário. Você, Vess? Acompanha. Você, Morphy? Rapaz... Tá chonado no Penharol, não sei de onde tirou não, isso. É Rosário e Atlético. Atlético e Rosário. Atlético Mas e assim, Rosário. o Atlético é bom começar a jogar também, que a gente tá projetando assim, uma parada que pode vir, né? Fazer o Paulinho e o Hulk jogarem, é isso que só o Filipão precisa, né? River Plate, Libertad, Deportivo Táchira e Nacional. Formigar no grupo H, quem passa? River e Nacional. River e Nacional. Você, É desse jeito aí. Eu vi o jogo do Nacional e Always Ready. Eu tinha investimentos nesse jogo. A partida do Nacional foi uma coisa bizarra. É desse jeitinho que tá aí mesmo. River e Libertad. E Nacional em último. Não, aí dos outros não tanto faz. Não, ele não vai ficar atrás do Táchira, eu acho. Mas eu acho que eu fico com o Vesta. Ele falou tão convicto que eu vou... O time do Nacional, brincadeira. Perfeito. Então, River e Libertad são os classificados do grupo H. Perfeito. Então, River e Libertad são os classificados do grupo H. Então, todos os brasileiros passam aqui para vocês. O único brasileiro que vocês colocaram passando em segundo foi o Grêmio. Muito bem. Então tá definido. Aí depois a gente vê o que faz. Não vai falar contra tudo? Não vou falar. O quê? Pelos últimos anos, isso especialmente falando de 2019, sabia que eu ouvi já cornetinhas ao Tite pelo fato do time não ter... É verdade, eu não tô brincando. Não, Paulo... impossível. Mas... Juro por Deus. Eu acredito. Você sabe disso, tô mentindo? Tem uma conversa, mas não tem fundamento. Eu acredito. Pelo que o Flamengo apresentou. O que eu ouvi, não o que eu acho, o que eu ouvi. Se fosse o Flamengo do Jorge Jesus, devolvia os 4 que tomou do Fluminense na final do Carioca passado. Sim. Teve essa chance. Assim, foi o que aconteceu no jogo, né? Não sei se foi uma ordem do Tite, os jogadores sentiram que não precisariam fazer muita força para
para cravar um resultado desse jeito. Foi bem diferente do primeiro jogo, né? O primeiro jogo o Flamengo dominou, o Flamengo criou muitas chances, poderia ter vencido o jogo por 4, 5 gols de diferença, e não foi o que aconteceu nesse segundo Fla-Flu. Mas conseguiu a classificação, né, afinal. Eu acho que é isso que, pro Tite, pros jogadores, isso é o que basta aí. Enfim, o Flamengo controlou o Fluminense, Plirra. Sabe, o Fluminense veio com uma formação diferente. diferente. Sabe nos 2 jogos quantos chutes no gol o Fluminense acertou, hein, Luga? No primeiro? Não, somando os 2 jogos. Um chute, acho. 0. Ô, Plirra, aí que tá. Não, essa cornetinha. Não, para. Essa cornetinha. É o campeão da América, cara. Isso, obviamente que isso não é de mérito do Fluminense. Eu não assisti no jogo, confesso, não assisti, mas obviamente... Tá fácil, eu vou jogar bola. O cara não bate o pênalti na decisão, beleza. O cara não chuta uma bola no gol em 2 partidas. Não, para. Deixa eu terminar de falar. Isso certeza é mérito do Flamengo de Tite, que como fez com o Brasil, faz um time totalmente equilibrado em todas as linhas, dificílimo de ser batido, dificílimo de tomar gol. E o time fica muito competitivo. Mas o é como que o padrão está se repetindo. Ou seja, o Flamengo não se interessou muito do meio para frente, sabe? O Flamengo não teve aquele ímpeto ofensivo, sabe? Velocidade, transição. Foi um jogo... O Flamengo na verdade, cozinhou o Fluminense. Cozinhou. Exatamente. Cozinhou. Jogou, e aí faz parte. Você discorda isso? Você discorda? Não discordo. Não, eu não discordo. Eu não concordo com as críticas. Cozinhou, mas em nenhum momento foi sequer ameaçado. Eu acho que era mais importante pro Flamengo. O Flamengo bateu um recorde, né? O Flamengo tá 11 jogos. 13, acho. O Rossi se tornou o goleiro com mais tempo na história do Flamengo. Da história. Então, acho que isso teve um peso maior pro Flamengo de não sofrer gols, de não dar espaço pro Fluminense. O lance mais perigoso foi esse. Do que criar alguma jogada. Mas conseguiu o objetivo e tá na final do Carioca. Mérito de Tite é indiscutível. Teu compatriota tá jogando pra caramba, parece que tá no Flamengo há 5 anos. De La Cruz é impressionante, né? Acho que hoje é o melhor jogador do Flamengo, nesse momento, Fábio. É o melhor jogador. É o melhor jogador. E a gente já falou sobre isso, né? Ele mudou de posição. Quando ele chega no Flamengo, pela questão do Gerson, ele faz uma outra função, quase como ponta direita. Sim. Hoje ele joga como um segundo homem de meio campo, ele tem a movimentação junto com o Arrascaeta. Vertical, né? Ele tem isso, ele sai de área a área, ele tem espaço para se movimentar. E ele é um motorzinho do Flamengo ali. Diego Lugano. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo estreia aí nessa Libertadores, né? Na primeira semana de abril, entre as finais diante do Nova Iguaçu, né? O primeiro jogo da final é dia 31 e o segundo jogo é dia 7 de abril, né? Então o Flamengo estreia entre esses 2 jogos diante do Nova Iguaçu, né? O Flamengo vai estrear diante do Milionários da Colômbia, né? Altitude 2.600 metros. A altitude em relação ao nível do mar não é uma altitude tão grande em comparação a La Paz, né, que geralmente é 3.600 metros, mas podemos considerar sim que é uma altitude considerável, mas talvez nem tanta, né? Então o Flamengo sim, ele estreia possivelmente ou no dia 3 ou no dia 4 aí contra o Milionários, né? E falando em premiação de Libertadores, né, durante o sorteio da Libertadores, a Conmebol revelou, né, o aumento da premiação após o time ser campeão, vamos dizer assim, né? E a Libertadores terá um valor recorde, né? Sendo assim, o campeão da Libertadores receberá um valor aproximado aí de 23 milhões de dólares, né? Ou aproximadamente mais de 115 milhões de reais na cotação atual, né? Essa premiação atual de 2024 é 5 milhões de dólares maior do que a do ano passado, né? E no mesmo sorteio, né, a Conmebol comete uma gafe aí e acaba escrevendo o nome do Flamengo errado. Eu quero saber a tua opinião, qual o erro que você viu aqui nessa imagem aqui? Qual é o erro que você viu nessa imagem? Beleza? Quero saber a tua opinião. Tem um vídeo aqui, não vou colocar esse vídeo aqui não. Então qual é o erro que você viu nessa imagem? E a última notícia aqui envolvendo o Gabigol, né? Atacante do Flamengo, o julgamento do Gabigol é adiado e o atacante pode pegar até 4 anos de suspensão, é isso mesmo. Então, o julgamento do Gabigol que aconteceu nessa segunda-feira, né, durou mais ou menos 5 horas aí, ou um pouco mais disso, e não chegaram em nenhum acordo, sendo assim, o julgamento foi adiado e vamos até as próximas datas aí, né.
Então, o adiamento, né, teve o adiamento, como eu disse, e a data foi para dia 25 de março, né? Ou possivelmente semana que vem, né? No dia 25 de março é o próximo julgamento do Gabigol, né? O motivo desse julgamento, tá dizendo aqui, né? Por suposta tentativa de fraude a um exame de doping, né, no ano passado. Então, sendo assim, o Gabigol, caso ele seja considerado culpado, eu acho que é difícil pegar 4 anos aí. O jogador pegar o Pogba pegou, né? É complicado. Eu espero que não, mas ele corre esse sério risco, né? Correr o risco, se está sendo julgado, porque corre o risco. Mas eu creio que não deve acontecer, né? Então, é isso aí. E o Gabigol, sim, ele pode estar nos seus últimos dias de Flamengo. Não vou nem citar até o final do ano, né? Mas caso ele seja considerado culpado aí, eu acho que 6 meses de punição, possivelmente ele volta a jogar pelo Flamengo, né? Mas é isso aí, espero que não ocorra tudo certo, ele seja absolvido, né, desse julgamento e volte a ajudar o Flamengo em campo, né? E ele sabe mais fazer. Atualmente é reserva, mas não deixa de ser um bom jogador, né? Podemos dizer também que as atuações dele dentro de campo não correspondem, né, a nossa expectativa sobre Gabigol, né? Ano passado e esse ano também, né? Tamo junto e responde essa pergunta aqui. O grupo do Flamengo na Libertadores é um grupo da morte? Considerado um grupo da morte? É considerado um grupo acessível ou o grupo é 100% moleza aí? Passa com os 2 pés nas costas. Deixa o teu comentário aí. O like também ajuda demais e tamo junto.